Pare de tentar agradar todo mundo, mas se prepare, porque vai haver retaliações. Hoje nós vamos falar dos agradadores de pessoas. Vocês já repararam que a gente é considerado bonzinho e querido quando a gente faz tudo o que as pessoas querem, mas a partir do momento que a gente tenta colocar um pouquinho de limite e dizer um não, a gente já passa a ser considerado ruim, uma pessoa egoísta e até mesmo uma pessoa tóxica? Tem um termo em inglês que eu gosto muito que é o termo people pleaser. People pleaser, a tradução de people pleaser é agradador de pessoas. Eu gosto muito do inglês porque o inglês ele é muito objetivo, assim. Não existe uma palavra em português para definir isso. Não existe em português a palavra agradador, nesse sentido de ser uma pessoa considerada insegura, uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, uma pessoa que tem dificuldade em impor limites. E o inglês parece que define tão bem isso, né? O agradador de pessoas é isso, é essa pessoa que não consegue dizer não, que faz coisas quando ela não tá afim de fazer, para não desagradar outra pessoa, para não deixar outra pessoa brava, para não fazer com que essa pessoa se irrite com a gente. Às vezes a pessoa tem um trabalho que, aos olhos das outras pessoas, é um trabalho considerado perfeito do ponto de vista financeiro, e as pessoas ao redor que convivem com essa pessoa até se beneficiam assim desse trabalho da outra pessoa, essa profissão que a pessoa tem, que tem um status. As pessoas também se beneficiam do dinheiro, né, do retorno financeiro que esse trabalho traz. Mas a partir do momento que a pessoa que trabalha nesse emprego dos sonhos se rebela e resolve dizer que ela não vai mais trabalhar nessa área, que ela vai mudar e vai fazer uma coisa que ela sempre teve vontade de fazer, que não vai de repente trazer o mesmo retorno financeiro ou o mesmo status social, mas que vai trazer para ela de repente muito mais retorno do ponto de vista satisfatório. Só que assim, ela diz não para esse trabalho dos sonhos. Automaticamente as pessoas ao redor vão começar a dizer: Nossa, fulano é louco, trocar esse trabalho tão bom por um sonho bobo, por uma coisa que não tem nada a ver, um trabalho que não dá dinheiro, um trabalho que não tem status. Esse é um exemplo de um caso em que a gente está dizendo não para alguma coisa que vai nos beneficiar, que vai nos trazer mais satisfação pessoal, e a gente escuta o quê? Um não das pessoas que são as pessoas que mais deveriam nos apoiar, mais deveriam nos incentivar a seguir os nossos sonhos e fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer. E aí, quando a gente diz não, olha, eu não quero mais isso, eu quero fazer tal coisa, a gente é considerado tóxico, abusivo, uma pessoa egoísta, egocêntrica, né? Então, assim, a gente vê essa mudança de perspectiva das pessoas com relação a gente quando a gente diz não. Outro exemplo assim também é o jovem, quando ele termina os estudos e ele é obrigado já a escolher uma faculdade. Ele tem essa pressão dos pais, essa pressão da família, e o adolescente muitas vezes não sabe nem o que ele quer da vida. E ele não pode dizer: Não, eu não vou fazer uma faculdade agora, eu vou, sei lá, tentar experimentar algumas coisas para ver o que eu quero realmente. Se o adolescente tenta dizer isso, automaticamente as pessoas já vão começar a chamar ele de vagabundo, sem futuro, que não quer nada na vida. E aí o que acontece? O adolescente às vezes vai lá e escolhe um curso super aleatório para fazer na faculdade, somente para as pessoas pararem de incomodar eles assim. E nesse meio tempo, a pessoa descobre que aquele curso que ela escolheu, nessa pressão, sem ter esse tempo para pensar, acaba sendo um curso que a pessoa não gosta. E aí? Ela vai dizer não? Né? Muitas vezes a gente diz um não, isso acaba trazendo conflitos, acaba trazendo atrito na família, nas relações, e a pessoa vai lá e acaba às vezes fazendo aquele curso, e é um curso que ela vai lá e faz meio que por obrigação, depois nunca mais ela nem atua na área muitas vezes. E aí quando a pessoa começa a ficar um pouco mais velha e ela tem mais
Maturidade e força para dizer não, ela vai dizer não, agora eu não quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa. Então ela vai lá e faz outra coisa. Mas assim, e de onde que vem essa nossa vontade de dizer sim para tudo, né? Será que é uma insegurança, uma vontade de agradar a pessoa porque a gente acha que se a gente disser não para ela, ela não vai mais gostar da gente, né? Tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, além desses dois, da pessoa que trocou de trabalho por um outro trabalho, de uma pessoa que não quis fazer um curso na faculdade e não pôde dizer não, até um simples convite para ir num café, tomar um café com uma amiga num lugar que a gente não quer ir, num lugar que a gente não gosta, ou quando a gente não quer ir. Desde as coisas mais simples, as pequenas coisas como recusar um convite, até uma atitude mais séria, como escolher um curso ou então um trabalho, mudar de área de trabalho, a gente tem essa dificuldade de dizer não. Por que que as pessoas têm essa dificuldade de dizer não? É esse medo de que as pessoas não vão gostar da gente se a gente disser não, se a gente começar a impor limites, ou é um sentimento, então, simplesmente de evitar um conflito, evitar uma discussão, mas e as nossas próprias vontades? O que que é mais interessante? A gente fazer o que a gente quer fazer, o que nos traz satisfação, o que nos faz bem, ou agradar as outras pessoas? Por que que se eu disser não, eu vou me sentir mal? Na verdade, a pessoa que nos obriga a fazer tal coisa quando a gente não tá afim de fazer, acaba sendo mais tóxica do que a gente mesmo. Apesar da gente se sentir uma pessoa egoísta, se sentir uma pessoa ruim por estar dizendo não, quando a pessoa que está do outro lado tenta forçar a gente a fazer tal coisa, na verdade quem está sendo tóxica é a outra pessoa. Quem está sendo uma pessoa egoísta, que quer impor a vontade dela sobre a gente, são eles, na verdade, eles que estão errados, e não a gente que está ali tentando colocar um limite, que está tentando fazer esse distanciamento. Então, assim, eu quero ver a sua opinião. Fala aí nos comentários se você já passou por uma situação dessas, assim. Se você já teve ou tá passando por uma situação assim. De repente você quer, sei lá, sair do seu trabalho, você quer abrir sua própria empresa, você quer, sei lá, mudar, quer, sei lá, fazer alguma coisa assim, e as pessoas estão ali na sua cabeça dizendo: olha, isso não vai dar certo, olha, isso é difícil. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Olha, eu quero o teu bem, então eu tô te dizendo que isso é difícil. Você tem certeza nessa atenção disfarçada, nessa boa vontade disfarçada, e ela te diz: mas será realmente que isso é o que tu quer? Será que não era essa coisa de você pensou nisso mesmo? No fundo, essas pessoas às vezes nem querem que a gente mude, que você mude, porque no caso a situação tá confortável para elas e não para você. Então, muitas vezes, essas pessoas que são nossos amigos, nossos familiares, que teriam que apoiar a gente, são as primeiras pessoas que tacam pedra nos nossos sonhos e nas nossas tentativas de impor um certo limite. Então, me fala nos comentários se você já passou por isso, se está passando por isso ou não. E eu acho que era isso. Para não me estender muito, eu vou ficando por aqui e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!